Então, boa noite a todos, gratidão pela presença, por essa luz que todos irradiam, em benefício uns dos outros. E vamos conversar hoje sobre infortúnios ocultos. Vamos primeiro ver do que se trata essa palavra. No dicionário, infortúnio quer dizer má fortuna, no sentido de má sorte, adversidade, desdita, infelicidade. É um acontecimento, um fato infeliz que acontece a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. No Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, que é o tema de nossa conversa de hoje, está bem claro que a caridade, ela é impulsionada com maior facilidade nas grandes calamidades. Há muitas mobilizações quando estamos diante de ondas de frio, como estamos agora em Curitiba, né? Campanhas do agasalho, enchentes, perdas por incêndios, acidentes graves, né? Há uma grande mobilização, as pessoas fazem campanhas, mas a cada dia, passando pela rua, em todas as casas, em todos os edifícios, há milhares e milhares de desastres particulares que passam despercebidos. É aquilo que a gente vai dizer a respeito hoje, são os infortúnios ocultos. E a gente pode considerar, conforme orientado pelo Evangelho, que a verdadeira generosidade sabe descobrir onde eles estão, sem esperar que essas pessoas em necessidade venham lhe pedir assistência. Então, nesta imagem, a gente traz uma lembrança de que todas as manhãs, por exemplo, no mundo inteiro, pessoas pegam um transporte público e vão cumprir seus compromissos. Ninguém pode supor o que vai no coração de cada uma delas. Ninguém sabe se elas puderam descansar durante a madrugada numa cama quente, limpa, se elas foram dormir alimentadas, se elas puderam tomar café da manhã, se elas saíram de casa deixando alguma criança ou algum familiar enfermo aos cuidados de alguma outra pessoa, se elas estão com saúde ou se elas estão enfrentando um tratamento delicado, se elas estão em paz consigo, com os relacionamentos familiares, com os colegas de trabalho. Aliás, é impossível saber se elas têm família realmente, se elas têm trabalho, se elas têm sustento. Ninguém sabe o que está oculto na vida de cada um. Ninguém sabe os desafios diários que afligem o coração uns dos outros. Embora a gente não saiba o que vai no íntimo de cada um, vamos sempre acertar se aplicarmos o ensinamento maravilhoso de Jesus, que nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Vamos sempre acertar. Nesse slide, temos a seguinte mensagem. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. É uma palavra. Vamos sempre acertar se nós fizermos ao próximo o que gostaríamos de receber. Sabe por que isso? Se eu tenho consciência de mim, eu tenho automaticamente consciência das minhas necessidades. Eu tenho consciência que eu preciso me alimentar, me agasalhar, descansar. Eu necessito de uma moradia. Eu necessito de afeto, de respeito, de trabalho, de sustento. Se eu sei de tudo isso que é importante para mim, eu passo a enxergar o outro com essas mesmas necessidades. E automaticamente eu desejo que as pessoas tenham supridas todas essas necessidades.
Aí a gente tem uma outra mensagem extraída da Bíblia, que chama atenção pelo seguinte: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa frase, ela faz a gente refletir que não podemos viver numa bolha. Nós não podemos viver isolados. Que há muito mais sentido na vida se atendermos às necessidades do próximo, seja família, vizinhos, amigos, desconhecidos, porque aí fará sentido nossa vida, seremos mais úteis. Porque o que é bom para mim pode ser bom para os outros, e nada como oferecer o máximo de nós. Eu vou agora narrar algumas histórias, só para exemplificar algumas questões de infortúnios ocultos. E lá, mais adiante, vamos entender como podemos ser mais úteis a quem caminha conosco, tendo um olhar de interesse à pessoa do outro. Então, todas essas histórias que eu vou narrar são verídicas. Essa primeira história aconteceu no início da década de 80. Uma mulher estava lavando sua garagem e notou que a criança da vizinha chorava com dor há um bom tempo. Essa mulher atravessou a rua, pediu licença, com delicadeza, porque a gente nunca pode chegar para outra pessoa e querer se intrometer no que está acontecendo, né? A gente tem que ser delicado, tem que ser sutil, né? Tem que ser acolhedor, amoroso. Então ela pediu licença à mãe da criança para perguntar no que poderia ajudá-lo. A mãe respondeu que essa criança estava sem remédio, tinha acabado, e ela estava sem dinheiro para comprar o medicamento, porque o marido dela estava viajando. Eu lembro aqui, era início da década de 80, se trabalhava com cheques, depósitos não eram fáceis. Então a vizinha pediu o nome do medicamento, comprou para a criança. Dias depois, essa mãe, assim que o marido voltou para casa, já reembolsou. Veja, nesse exemplo, a gente já traz um primeiro infortúnio. Existia uma criança doente num lar, precisando de ajuda, precisando de medicamento. E uma vizinha se interessou em oferecer auxílio para essa criança, para essa mãe. Nesse outro exemplo, um senhor de idade estava acamado, muito, muito doente. Já estava em processo de desligamento até. Essa nossa mesma personagem, desses nossos exemplos verídicos, em conversa com a esposa desse senhor, soube que ele, embora fraquinho, ele estava com uma vontade de comer um rocambole. Essa mulher da nossa história preparou um belo rocambole, recheado com goiabada, e levou a esse senhor bem quentinho, ainda bem quentinho para ele. Foi uma tarde feliz para esse senhor. Ele comeu com satisfação e disse que ficou muito, muito alegre e satisfeito com a sua vontade resolvida. No dia seguinte, esse senhor desencarnou. Mas essa vizinha da história procurou ser útil a um lar que estava passando por momentos desafiadores. Essa mesma mulher da nossa história passou pela seguinte situação. Em uma manhã, a diarista chegou em lágrimas sofridas. A dona da casa sentou com ela e elas conversaram. A moça havia engravidado, o namorado sugeriu aborto e o pai da moça a expulsou de casa. Essa mulher a recebeu e a moça passou a dormir na casa onde trabalhava. Tempos depois, a mulher soube de um local, uma casa de freiras, que
acolhiam moças na mesma condição, davam assistência às gestantes, como moradia, cuidados durante a gravidez, um enxovalzinho para o bebê, né? Auxiliavam a gestante, inclusive, na decisão de ficar com a criança ou encaminhá-la à adoção. Nesse caso, a moça, tendo sido bem acolhida em seu momento desafiador, ela ficou com o bebê. E esse bebê veio a ser luz para a família dela, porque reuniu e conquistou a todos, inclusive avô e avó. Num outro momento, um outro exemplo de infortúnio oculto, que só é descoberto quando a gente tem afeto e interesse pelo próximo, temos o seguinte exemplo. Uma filha de pais com mais idade, essa filha tinha uma deficiência motora, ela tinha um lado do corpo paralisado e também era deficiente visual. Era bem difícil ao pai idoso ir levá-la de ônibus até a escola especial que a moça estudava. Ela precisava de aprendizagem em braille. Diante da informação, né, a nossa personagem da história, quando soube que a escola dessa moça era próxima à escola das próprias filhas, ela passou a dar carona para essa moça, para ir e voltar da escola por anos. E assim, ela pôde oferecer um pouco mais de tranquilidade aos pais idosos e à moça, só pelo prazer de ser útil. Num outro exemplo, numa noite, o pai dessa mesma moça, deficiente visual, ele teve uma crise muito forte de vesícula. A esposa dele gritou no portão pedindo socorro à vizinha. Essa mulher, mesmo sendo tarde da noite, ela pegou o carro e os levou até o hospital. Enquanto ela dirigia, ela orava a Deus que protegesse as filhas que ficaram sozinhas em casa, já que o pai estava, né, o marido estava viajando. Mas mesmo assim, mesmo preocupada com as filhas, ela seguiu com fé, procurando ser útil ao senhor vizinho, né, pedindo que tudo corresse bem até a sua chegada. E assim se sucedeu. Num outro exemplo triste, muito triste, um infortúnio trágico. A mulher dos nossos exemplos recebeu a notícia de uma tragédia ocorrida na família de uma ex-diarista. Enquanto essa moça saiu muito cedo para levar a filha caçula ao posto de saúde, deixou outras 3 crianças em casa. Era um barraco embaixo de um viaduto. Ao retornar do posto de saúde, a mãe com a caçulinha perdeu o chão, pois não havia mais nada. A mulher e o marido, a mulher dessa nossa história e o marido, foram até o local para algum auxílio dentro do possível. A moça enlutada entregou a filha caçula doente para o casal cuidar naquele momento. A menininha de 3 aninhos, ela ardia em febre e tinha seu bracinho engessado. Imediatamente, a mulher da nossa história levou a criança ao pediatra das próprias filhas e ela foi diagnosticada com pneumonia. O casal comprou a medicação e a menina foi tratada na casa deles até o dia que, curada, pôde voltar para sua mãe. Todos esses casos de infortúnios, dificuldades ocorridas dentro da casa dessas pessoas, dessas histórias que eu narrei, ficariam, né, esses infortúnios ficariam sem conhecimento algum, se não existisse quem se interessasse pelo próximo. Mas nossa personagem soube e sabe bem aplicar o mandamento lindo de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Com essas atitudes, ela exemplificou à família, aos amigos, aos vizinhos, como praticar esse mandamento.
E ela fez sem alarde, tal como Jesus também ensinou, que não saiba uma mão o que a outra está fazendo, né? Apenas foi executando, foi realizando, com respeito ao próximo, com delicadeza, sem ser invasiva, só se oferecendo em ser útil. São Francisco traz a seguinte mensagem nesse slide: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Que possamos todos nós sermos úteis ao próximo, mesmo que seja, por exemplo, cozinhando para quem está doente. Muitas vezes, uma pessoa adoentada, se a gente chega para ela assim, se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Essa pessoa não vai falar nada, ela não vai dizer que realmente ela está precisando. Mas se você falar assim, eu posso fazer para você algumas comidinhas, te levar em potinhos, você põe, congela, ela vai dizer, eu aceito. Então, a gente precisa mais do que só falar, me liga qualquer coisa, que a gente possa partir um pouquinho mais para a prática, sermos um pouquinho mais úteis dentro das necessidades das pessoas que a gente vê conosco passando, né? Com quem a gente tem contato. E um abraço. O que é um abraço? Quem já não sentiu como ele é bem-vindo, como ele é necessário? E esse abraço, todos nós temos capacidade de oferecer sempre. Nós podemos oferecer nossa escuta amorosa, dando nosso colo, sem julgamento, sem determinar o que o outro tem que fazer ou não tem que fazer. E sempre sendo delicado ao conversar, para evitar que a pessoa fale de sua dor quando ela não quer falar. Muitas vezes, quando a gente passa por um momento desafiante, seja um tratamento de saúde, seja logo após um diagnóstico de alguma enfermidade, seja após a passagem de alguém que a gente ama, muitas vezes as pessoas vêm e falam, nossa, mas como é que foi isso? Me conta, mas fala, nossa, puxa, que triste, nossa, você deve estar triste. Palavras para a gente riscar do dicionário, riscar dos nossos arquivos mentais. A pessoa já está transbordando de dor. Não façamos ela repetir aquilo que ela está transbordando de dor. Ela já está nesse infortúnio. Então, que a gente possa ser doce, acolhedor, sem falar palavras que possam fazer com que ela tenha que falar qualquer coisa que remeta a uma cena dolorida, né? Aquela situação que ela está passando que ela não quer repetir. Ela só quer um abraço. Ela só quer ser ouvida. Se nós sabemos disso, vamos oferecer isso. Possamos ser mais doces uns com os outros. E se a gente encontrar pessoas que estão agressivas, estão irritadas, seja no trânsito, seja no supermercado, seja no trabalho, na família, muitas vezes as pessoas não estão irritadas conosco. Elas estão desgostosas com algo que vai na vida dela. Tenhamos compaixão, que possamos ser mais resistentes ou menos, desculpe a palavra bem clara, assim, menos umbigo do mundo. As pessoas não fazem as coisas para nós. As pessoas estão vivendo as dores e os dissabores dos desafios das vidas de cada uma delas. Elas não estão agredindo a gente porque elas querem agredir a gente, elas querem nos irritar. Não, elas estão passando por necessidades tanto quanto nós estamos passando. Então, tenhamos paciência, tolerância, afeto, carinho, compaixão uns com os outros. Todos nós temos nossos infortúnios. E para finalizar, essa mensagem de Joana de Ângeles. A esperança é bênção do céu para toda a existência. Quando tudo esteja escasso e aparente infortúnio, a esperança é o anjo vigoroso e companheiro vigilante ao teu lado,
emulando-te ao prosseguimento. E assim, eu encerro, reforçando as falas de Jesus, os ensinamentos maravilhosos dele. Fazei ao outro o que gostaria de receber. Gratidão pela oportunidade e que essas palavras possam ter sido úteis. Foram todas trabalhadas com carinho.